Eu vou ler a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e o que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ou seja, Jesus já sabia da crucificação. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, Pedro entendeu e disse: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Porque era uma celebração, a última ceia, onde estava Jesus e seus 12 discípulos. Mas um já tinha sido fomentado pelo próprio diabo, que foi Judas, que traiu Jesus. E ele diz: nem todos estáis limpos. Vamos prosseguir. No versículo 12, que fala sobre a lição de humildade, que é a tônica da pregação. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, dizendo bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés um dos outros. Olha a lição de humildade que Jesus está dando. Ele se fez ali lavar os pés, na tradição judaica, não só oriental da época. As ruas, queridos, não eram asfaltadas, tinha muita poeira, era estrada de chão, estrada de areia. Então, quando chegava na casa de quem iria te receber, então assim que chegava na casa do anfitrião, antes mesmo de entrar, era um ato de hospitalidade, você lavar os pés do visitante, porque ele vem com o pé e vem também trazendo sujeira da rua. Então, ali, antes de participar da cerimônia da última ceia, precisa haver o quê? Uma limpeza. É um simbolismo não só aqui no texto de higiene, mas trazendo para o espiritual uma limpeza espiritual antes de participar da ceia do Senhor. E ele diz: vocês têm que fazer isso também. Vocês têm que dar o exemplo, Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Jesus, ali nesse momento, ele colocou-se na posição de servo, E Jesus era mestre, Jesus era o Filho de Deus. E ele disse: olha, vocês não estão entendendo agora e vão compreender depois, Jesus estava querendo mostrar para os discípulos, era a última celebração, a última ceia antes do seu sofrimento vicário, antes da crucificação, mas ele queria mostrar para os seus discípulos na prática. Jesus era muito didático. Jesus era mestre, Então ele era muito didático. Então Jesus, ele falava por parábolas, e ele era muito didático, assim, ele era muito de ensinar na prática, entende?
E aí ele dá essa lição de humildade, né? Isso é um simbolismo da limpeza espiritual. E não só da limpeza espiritual, mas Jesus, que essa função de lavar os pés não era do anfitrião, não era do dono da casa, era dos servos. Então ali Jesus, quando ele tira ali, que ele se enrola ali, o texto diz, né, que ele se cingiu com a toalha, né? Ele tirou a vestimenta dele, né? Que a palavra de Deus diz que a túnica que Jesus usava era as vestes de linho, que fala sobre a pureza cristã, né? E ele se desvaiou ali da sua deidade, se esvaziou da sua deidade, porque ele era mestre e senhor, e se colocou ali na posição de servo para ensinar na prática aos seus discípulos uma lição de humildade, de limpeza espiritual, de que eles deveriam, ele diz, ora, no versículo 14, João capítulo 13, versículo 14, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus está falando da servidão na casa do Senhor, que um deve servir o outro, sabe? Porque ele fez isso para dar exemplo, para que nós também façamos. Isso é lindo demais e emocionante. Esse ato, eu fico imaginando a cena na minha mente. Imagina o Jesus lavando meus pés. E lavar os pés significa tirar a sujeira. A água que ele colocou na bacia para lavar os pés do discípulo simboliza o Espírito Santo. Simboliza ali a purificação, a limpeza, para participar da ceia do Senhor. Por isso que quando é lido em Coríntios a respeito da ceia e dos ritos da ceia, diz que o homem deve se examinar a si mesmo antes de tomar do cálice que simboliza o sangue de Jesus, o sangue imaculado de Jesus que foi derramado na cruz, que foi derramado no madeiro pelos nossos, pelo meu, pelo teu pecado. E antes de comer do pão, examine se o homem pôs a si mesmo. Antes de comer o pão, antes de comer o pão que simboliza o corpo de Cristo. E tem gente que banaliza isso. E aquele que banaliza isso vai ser réu, diz a palavra. É sério. E aqui fala sobre essa lição de humildade, sobre um ato de limpeza espiritual, de lavar os pés para tirar toda a sujeira. E é lindo quando ele diz: vocês devem lavar os pés uns dos outros. E ele diz aqui no versículo 11, pois ele sabia quem era o traidor. Jesus sabia que já ia ser traído por Judas. Mas Judas fazia parte, era um dos 12 discípulos. E foi por isso que ele disse isso. Nem todos estáis limpos. Jesus ali, até o último instante, estava dando ali uma chance, uma oportunidade para Judas cair em si e não cometer o erro gravíssimo de trair, de vender Jesus por 30 moedas de prata para dar o paradeiro de Jesus. Estavam perseguindo Jesus, os fariseus, porque Jesus, ele curava. Jesus, ele curava os enfermos, libertava os cativos, pessoas que estavam presas nos seus próprios pecados, estavam ali vivendo em maldição, mas Jesus veio para tirar o pecado, para remover, para dar fim na maldição na vida daquelas pessoas, daquelas almas. Mas nem todo mundo fica feliz quando vê alguém sendo transformado e liberto pelo Senhor Jesus. Ué, agora é crente? Antes fazia, pintava e bordava, agora está dizendo que é cristã? Está dizendo que está seguindo Jesus? Tem pessoas que se incomodam, pessoas que querem ver você sujo, querem ver você mergulhado numa vida que desagrada a Deus, sabe? Isso incomoda. Mas Jesus, em toda
a sua deidade, em toda a sua sabedoria, Ele dá essa lição de humildade, de lavar os pés dos discípulos, para remover toda a sujeira. E aí Ele diz, no versículo 16, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. E aqui, nessa versão que estou lendo, está em letras garrafais. Eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso é lindo demais. Jesus está dizendo, quem receber vocês na condição de discípulo está recebendo o próprio Deus. O próprio Deus. Quem recebe um discípulo do Senhor. Sempre quando eu vou na casa de alguém a primeira vez, e geralmente quando a gente sai da casa de alguém, o que a gente escuta? Quando chegar em casa, me avisa se chegou bem. E eu replico, cheguei bem em casa. E eu agradeço. Gratidão por ter me recebido na sua casa. Por ter me adentrado dentro do seu lar, da sua intimidade. Obrigada por ter me recebido na sua casa. Porque eu entendo o peso dessa palavra. Está recebendo alguém que é discípulo do Senhor Jesus. Eu quero que neste dia, que essa palavra penetre no mais profundo do seu ser. Jesus, sendo Senhor e Mestre, fez ali um ato, dando uma lição de humildade aos seus discípulos e servindo, limpando, lavando os pés, tirando toda a sujeira, acerca da limpeza espiritual que os discípulos de Jesus devem ser encontrados limpos, sem sujeira, que pés fala no nosso caminhar diante do Senhor. Temos que estar limpos. Nem todos estão limpos, é verdade. Mas eu tenho que me examinar e procurar estar limpa diante, no meu caminhar diante do Senhor, preciso estar limpa. Amém? Fica com essa reflexão e fique na paz do Senhor Jesus.